Olá a todos, essa série de vídeos trata sobre estrutura de peões e hoje nós vamos tratar de uma estrutura bastante comum nas partidas de peão-dama, que são os peões dobrados na coluna C. Como partida modelo, eu vou trazer aqui para vocês a partida jogada pelo mestre argentino Roberto Grau contra o bastante famoso mestre estadunidense Robin Fine. Partida essa que foi jogada em 1935 na Olimpíada de Xadrez em Varsóvia, na Polônia. E ela começa com 1, D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo C6, bispo B4. Essa configuração é a configuração típica da defesa ninja indiana. E aqui Grau adota uma variante pouco popular, que é 4G3. Mais comum aqui é dama C2 ou ainda E3. Pode-se jogar também cavalo F3 e também A3. Com G3 a proposta das brancas é fianquetar o bispo em G2 e criar pressão sobre a grande diagonal branca desde G2 até A8. As pretas jogam bispo por C3 cheque e aqui só há uma resposta plausível, que é B por C3, criando então os peões dobrados na coluna C. As pretas continuam com roque, bispo G2, D6, cavalo F3, cavalo C6. Aqui as pretas optam pelo plano mais comum na defesa ninja indiana, que é trazer o cavalo até A5 via C6 e posteriormente avançar o peão de B6 para B6, abrindo o caminho então para o bispo de C8 até A6 e fazer pressão sobre a casa C4 e automaticamente sobre o peão dobrado de C4. As brancas jogam roque e as pretas continuam com seu plano inicial, cavalo A5. Dama D3 para defender o peão. Dama E7 abrindo o caminho para o avanço do peão até E5 e caminho para a torre de F8 para D8, apoiando o centro. As brancas jogam cavalo D2 com a ideia de mais tarde jogar torre B1, pressionando o peão de B7. E5 e torre B1, criando essa pressão então em cima do peão de B7. As pretas jogam torre B8 para defender o peão. Por sua vez, as brancas jogam bispo A3. Aqui as brancas criam uma série de obstáculos para o desenvolvimento das pretas, a captura e a troca dos peões em E5, o avanço do peão de C5, forçando a sua eliminação, e a torre entrando em B5, criando pressão sobre a quinta linha, automaticamente sobre o cavalo aqui que vai precisar ser defendido. As pretas optam por jogar B6, obviamente não é o melhor lance, B7 aqui seria muito mais plausível, apoiando aqui a defesa dessa posição com C6 posteriormente, C6, e também desfazendo a pregadura da torre aqui de B1 sobre a torre de B8, já que as torres pretas passam a estar conectadas na oitava linha. Mas as pretas jogam então B6. Nesse momento você dá uma pausa aí no vídeo e procure qual é o melhor lance para as brancas. Aqui Roberto Grau encontra um lance fantástico no tabuleiro, que é C5. A ideia desse avanço se apoia em duas situações. A primeira delas é que as pretas não podem capturar o peão de C5 com o peão de B, por causa da pregadura da torre. Também não podem capturar com o peão de D, porque o bispo
captura e a torre de F8 está perdida. Mais uma vez, né, um lance apoiado em cima da pregadura da coluna B. Para C5, as pretas jogam torre D8. C por D6, C por D6 e agora D por E5. E as brancas criam um peão isolado em D6, uma vez que esse peão de E5 não pode ser capturado pelo peão de D, por causa da dama estar pregada, né? O bispo capturaria a dama, então as pretas são forçadas a recapturar o peão com a dama. E aí produz-se, então, o peão isolado de D. As brancas jogam ativamente, a fim de não dar possibilidade de defesa para as pretas, com F4. Dama H5, recuando a dama. E4, conquistando ainda mais espaço na ala do rei e no centro. Bispo G4 com a ideia de dar um garfo em E2, né, garfo na torre e na dama. E as brancas defendem essa casa com torre de F e 1. Cavalo B7, dama A6, cavalo C5. A dama não pode capturar em A7 por causa de torre A8 e o bispo de A3 está perdido. Então as brancas jogam dama F1. Bispo C8. Esse recuo é necessário porque as brancas estão prestes a jogar A3, eliminando, forçando o movimento do bispo. Bispo F3, ameaçando a dama. Dama H6. E aqui, mais uma vez, você pausa o vídeo e veja qual seria a melhor continuação para as brancas. Grau decide trocar o bispo pelo cavalo de C5. Essa troca ela é justificada pelo seguinte: as brancas mantêm a maioria dos peões na ala do rei, enquanto que as pretas só têm 3 peões na ala do rei. O avanço para E5 ele é prejudicado por causa do peão de D6. Então esse peão precisa ser eliminado de alguma forma. A única maneira possível de ser eliminado é através dessa troca, uma vez que as pretas não podem retomar o bispo com o peão de B por causa da pregadura da torre. Então elas são forçadas a jogar D por C5. E aí os peões de F e E4 ganham bastante força. A torre já cumpriu o seu papel em B1, agora ela pode ir para o centro. Torre de B, D1, bispo B7, C4, fixando os peões pretos, que agora não podem avançar sem uma grande mobilização de peças. Cavalo D7, E5, ganhando ainda mais espaço na ala do rei. Uma coisa interessante a ser observada é que Grau mantém os peões, todos eles da ala do rei, nas casas pretas, justamente para dar espaço para o bispo de casas brancas e para a dama que ocupa diagonais brancas nesse momento. As pretas, para aliviar a pressão, começam a trocar peças, né? Bispo por F3, dama por F3, e veja aqui que a corrente de peões, a cadeia de peões da ala da dama, ela é inerte, ela não tem serventia nenhuma para as pretas. E aí Fine joga dama E6. Nesse momento, mais interessante seria de repente jogar cavalo F8, com a ideia de jogar esse cavalo para E6 e futuramente para D4, fechando essa coluna e aliviando um pouco a tensão no centro e tentando algum contrajogo. Mas Fine opta por dama E6. As brancas respondem ganhando ainda mais espaço, já que os peões estão protegidos. F5, dama E7, dama F4, e só agora então cavalo F8. Cavalo E4, aqui mais uma vez as pretas tentam aliviar a pressão por meio das trocas. Torre por D1, torre por D1, torre D8, oferecendo a troca da segunda torre.
E as brancas jogam torre D5, porque a intenção das brancas não é aliviar a pressão central mediante trocas. Torre D5, nesse momento, é um lance extremamente forte. As pretas não podem se dar ao luxo de trocar as torres, porque se criaria mais um peão na quinta linha, a pressão seria ainda maior e a partida estaria irremediavelmente perdida. Mas nesse momento o Fine comete um erro grosseiro e joga dama E8, ao que as brancas respondem com dama G5, ameaçando a torre, forçando o deslocamento dela ou a defesa dela. E aí Fine, num momento já de desespero, joga cavalo D7, e aí você pausa novamente o vídeo e tenta encontrar aí qual que é o lance ganhador dessa partida. Roberto Grau joga o forte lance torre por D7. Aqui não faz diferença se as pretas recapturam em D7 com a torre ou com a dama. A ideia por trás desse sacrifício é eliminar o defensor da casa F6, e aí tanto faz. As pretas recapturam com a torre e aí vem o lance capital, que é cavalo F6 cheque, ganhando a dama. O cavalo não pode ser recapturado por causa da pregadura e as brancas vencem a partida.